Som. Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Olívia já me ajudou, dizendo que eu sou pastor lá da congregação do Vale do Carangola, porque talvez alguns irmãos possam estar pensando assim, poxa, o pastor apostatou, Já tem 2 anos que ele não vem aqui na igreja, praticamente. Tive aí mais ou menos um mês atrás, numa reunião, numa convocação, numa quarta-feira. Então, tenho caminhado lá junto com a nossa congregação, filha dessa igreja, ali no bairro do Carangola, há mais de 2 anos já, graças a Deus. E quero fazer um convite para você que é membro dessa igreja, você que ama missões, porque no dia 23 de outubro, 23 do próximo mês, nós estaremos realizando ali na congregação uma ação social evangelística, com apoio do missionário pastor Isaías Feitosa, da Convenção Batista Fluminense. Ele esteve lá na nossa congregação em agosto, divulgando o trabalho missionário que ele faz na cidade de Japeri, e se sentiu tocado em nos ajudar ali a fazer um movimento evangelístico de ação social junto à comunidade. Então, ele estará vindo com uma equipe de apoio, alguns homens e mulheres que trabalham com ele e o ajudam nesse trabalho já. Mas nós precisamos da presença da igreja também nos auxiliando. Pretendemos ali dar atendimento jurídico à comunidade, informações sobre o serviço social, atendimento psicológico, dentista, médicos, corte de cabelo. Então, temos a necessidade de profissionais dessas áreas para que possam nos ajudar, mas também pessoas para estar ali recebendo a comunidade, anotando o nome, dando um abraço, encaminhando para os serviços, nos ajudando na visitação das casas. Compramos aí, aproveitando a campanha, alguns exemplares do Evangelho de João, com essa logo bonita aí da campanha desse ano de Missões Nacionais. O pastor Edemir também ofereceu alguns exemplares aqui que a igreja possui, que entrega para os visitantes. Então, a gente quer visitar todas as casas ali da comunidade e sermos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor para abençoar aquelas vidas. Então, quero deixar esse convite para você e pedir que você possa orar também em favor desse projeto. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Na verdade, capítulo 2, a partir do versículo 23, até o capítulo 3, verso 10. Eu vou me esforçar muito para ser bastante objetivo, porque já fui informado que tem uma assembleia depois do culto, então, para não estourar o tempo nessa noite, eu vou tentar ser bem objetivo no que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Quando Deus se revela a nós? Talvez você já tenha ouvido por diversas vezes orientações, dos pregadores, dos pastores, dos líderes na escola bíblica dominical, incentivando você a separar um tempo de qualidade, como até o próprio Sermão do Monte nos ensina, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do quarto e ali termos o nosso momento de intimidade, de comunhão com o Senhor. Mas hoje, a gente lendo esse texto, eu penso que Deus também, Ele se revela a nós na nossa rotina, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos odiernamente. Se a gente for parar para lembrar do texto bíblico, por exemplo, Davi, quando foi chamado para ser rei de Israel, ele estava trabalhando, estava lá cuidando do rebanho de seu pai, e Samuel ficou aguardando que ele viesse para a refeição ali junto da família de Jessé, para que ali ele pudesse receber a unção para aquilo que Deus o havia chamado a fazer. O livro de Juízes também conta a história de Gideão. Estava malhando o trigo no local onde prensavam as uvas, por causa da opressão dos midianitas, e ali, enquanto ele trabalhava, Deus se revelou a Gideão e o chamou para que pudesse ser um dos juízes de Israel naquele tempo e livrar Israel da opressão dos midianitas. E nesse texto nós vemos Moisés. Moisés estava trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente ele tem uma teofania, uma manifestação de Deus. Ele está ali trabalhando e de repente a sarça, a vegetação começa a queimar e ele fica impressionado com aquilo que ele está vendo e diz: eu vou chegar mais perto porque isso é muito interessante. Como pode o fogo ali não consome aquela planta, não consome aquela vegetação? Então Moisés ele vai e se aproxima para tentar entender aquilo que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa nossa reflexão é que Deus, Ele pode fazer com que um dia comum se torne um dia inesquecível para mim e para você. Nós, na nossa jornada diária, no nosso trabalho, cuidando dos afazeres da casa, cuidando das plantas, alimentando os animais, lavando a louça, no transporte público, nos dirigindo para o trabalho ou dirigindo o nosso carro, fazendo uma caminhada, todos os momentos são momentos propícios para que Deus possa se revelar e se manifestar a mim e a você. Mas a semelhança de Moisés, precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos estar atentos àquilo que Deus deseja revelar a mim e revelar
a você. O profeta Samuel, por exemplo, estava lá na casa, né, junto com o sacerdote que o antecedeu, e ele ainda garoto, menino, ele tem ali uma visão e ouve a voz de Deus, enquanto estava ali descansando. Em outro momento, Isaías vai ao templo para adorar ao Senhor, e ali Deus se manifesta e se revela a ele, tem aquela visão maravilhosa e percebe a glória do templo enchendo. Então Deus, ele se revela àqueles e aquelas que estão dispostos e sensíveis para ter esse encontro com ele, para entender aquilo que ele deseja realizar através da vida de cada um de nós. Porque Deus, ele tem um propósito. Ele não se revela a nós apenas porque nós somos importantes, somos pessoas de destaque, ou através da nossa influência poderemos atingir e alcançar determinado número de pessoas. Não. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele deseja se revelar a nós com uma finalidade. E a finalidade dele é abençoar a vida das pessoas, daqueles que estão sofrendo principalmente, aqueles que mais sofrem, aqueles que são mais oprimidos, aqueles que estão mais marginalizados, digamos assim. Deus deseja usar a minha vida e a sua vida para poder alcançar aqueles que estão pelo caminho. Ontem eu ouvi uma mensagem bastante interessante que dizia que Jesus, ele não tinha uma agenda. A agenda que Jesus tinha era de acordo com o dia que ele vivia, experimentava. Ele, por exemplo, estava ali caminhando por Jericó e encontra-se com o cego Bartimeu, que está sentado à beira do caminho. Jesus, em outra oportunidade, foi ao tanque de Betesda e lá curou aquele homem que estava ali há 38 anos, aguardando que alguém o jogasse, o levasse até o tanque, quando o anjo mexesse as águas. Então, Jesus, ele não tinha uma agenda, dizia, eu vou sair daqui, vou para lá, vou fazer isso, vou parar. Jesus ia caminhando, e enquanto caminhava, ele ia alcançando as pessoas. Uma das melhores traduções possíveis para os últimos versículos do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, quando diz, né, portanto, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Esse, portanto, ide, a melhor tradução seria, e indo pelo caminho, pregai o Evangelho. Essa é uma das traduções possíveis para esse texto, uma das melhores, né, dizem os exegetas. Aqueles que são especialistas na interpretação das línguas e no lidar com esses textos das línguas mais antigas. Então, indo pelo caminho, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de todas as pessoas. Então, o Senhor também, ele está atento à nossa aproximação dele. Diz o texto que Moisés viu, pensou e se aproximou. Moisés viu o que estava acontecendo, Moisés pensou, refletiu sobre aquela cena, e aí então ele foi e se aproximou. Mas Deus também estava observando essa aproximação de Moisés. E o texto diz que quando Moisés, enquanto ele se aproximava, no versículo 4, Deus chama Moisés e diz para ele lá no versículo 5, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Então, Deus chama Moisés, Moisés responde ao seu chamado, mas quando Deus nos chama também, nós não podemos nos aproximar, não podemos ir de qualquer forma para esse encontro com Deus.
Não podemos ir levando as nossas impurezas e as nossas imperfeições. Por isso nós precisamos tirar aquilo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. Deus diz a Moisés: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está, o lugar comum, o lugar de trabalho, o lugar onde ele estava levando o rebanho para se alimentar, aquele lugar agora se torna um lugar santo por causa da presença de Deus. Eu tive um professor no seminário, o professor Elcio Santana, que era professor de Primeiro Testamento, como ele gostava de dizer, né, se referia à disciplina, né, para se referir ao Antigo Testamento, ele chamava de Primeiro Testamento. E o professor Elcio, ele nos dizia, né, refletindo sobre esse texto, em uma das suas aulas, que aquele lugar era santo por causa da presença de Deus. O lugar onde Deus está é o lugar onde ele revela a sua santidade. O lugar onde nós nos encontramos e que Deus vem ao nosso encontro, esse lugar pode se tornar uma terra santa, uma vida santa, por causa da presença gloriosa do Senhor neste local, aonde nós nos encontramos com Ele. Por isso nós não podemos nos aproximar do Senhor de qualquer forma, mas precisamos chegar a Ele, retirando as impurezas, aquilo que nos afasta do Senhor. O salmista, ele, por exemplo, diz lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu lembro lá do lava-pés, quando Jesus ali, caminhando para Jerusalém, né, para a crucificação, quando ele reúne os discípulos no Evangelho de João, e ele vai e começa, né, tira a toalha dos pés, tira a roupa, cinge-se com a toalha, começa a lavar os pés aos discípulos, e Pedro diz a ele, né, Senhor, como pode? Não, o Senhor não vai me limpar, o Senhor não vai me lavar, eu é que tenho que lavar o Senhor. Jesus diz a ele, ó, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo, não tem parte nisso que eu quero realizar. Então pode me lavar, mas lava o meu corpo todo. E Jesus diz a ele uma palavra muito interessante, né, aquele que já está limpo, não precisa tomar banho, mas precisa apenas lavar os seus pés. E eu me lembro, né, da minha adolescência, que eu passava os dias brincando na rua, depois da escola, e ia para casa no final da tarde, depois do futebol, da brincadeira, enfim, tomava banho, ficava ali em casa, e à noite descia do prédio, ia para o pátio do prédio onde morava, onde meus pais ainda moram, e ficava ali, brincando, conversando, trocando ideia com a galera. E quando eu voltava para casa, já tinha tomado banho, muitas vezes eu não tinha jogado bola, não tinha feito nada demais, então chegava em casa, lavava os pés, trocava de roupa e ia dormir, porque já havia tomado banho. E essa história de Jesus me remete a isso. Me faz lembrar que na nossa caminhada, né, e ele vai dizer isso no próprio Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer para os discípulos que os discípulos já estavam limpos, quando ele vai falar lá da poda, da videira, ele vai dizer, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu trouxe a vocês. Nós estamos limpos, mas a nossa caminhada, a nossa jornada, muitas vezes vão se apegando coisas na nossa vida que precisam ir sendo retiradas. Nesse tempo pandêmico, por exemplo, a gente aprendeu a chegar da rua, tirar a roupa, trocar de roupa antes de entrar em casa ou tomar banho.
O sapato que a gente anda no quintal ou que vai na rua não é o mesmo que a gente utiliza dentro de casa. Um costume muito comum lá no Oriente e também em muitos países da Europa, mas que aqui a gente não praticava com tanta assiduidade, mas a pandemia veio nos ensinar que a gente precisa estar atento a esses cuidados. E na nossa vida a gente precisa estar atento a isso também. Precisamos estar atentos porque, ainda que sejamos salvos em Jesus Cristo, ainda que já tenhamos sido batizados, a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que se alguém diz que não tem pecado é mentiroso, diz lá o próprio João. E a gente falha, a gente peca, a gente erra, e a gente precisa estar atento a isso para que diariamente possamos renovar o concerto, a aliança que temos com o Senhor. Se não fosse assim, Jesus não teria nos ensinado, lá na oração do Pai Nosso, né? Pai, não nos deixeis, o que ele diz? Mas, né? Então, se a gente não estivesse sujeito às tentações, seria necessário Jesus nos dar essa orientação naquela oração modelo? Então eu penso que diariamente nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, tirar a impureza, aquilo que nos afasta do Senhor, para que nós possamos estar dia após dia restaurando essa nossa comunhão, essa nossa aliança, esse nosso relacionamento com Ele. No domingo eu preguei lá na congregação, falando sobre Ananias e Safira, e Pedro diz a Ananias, né, que ele se deixou ser tentado, né, por Satanás, quando ele vai e vende as suas propriedades, e ao invés de colocar tudo aos pés dos apóstolos, como Barnabé havia feito e toda a comunidade vinha fazendo, ele decide reter uma parte do dinheiro e entregar apenas uma parte para ser colocado ali a serviço da igreja, a serviço da comunidade. E Pedro diz a ele, por que você deixou-se tentar? Né? Então ele usa duas expressões, ele diz que uma ele foi tentado, mas a outra ele diz que deixou que a tentação tomasse assento dentro do seu coração. Que ela ficasse ali, que ela ficasse enraizada dentro do coração dele. E ele e a esposa decidem, então, tentar, né, pecar, não contra os homens, Pedro deixa isso bem claro, mas diz que eles pecaram contra o Senhor. Então, ter esse nosso relacionamento com Deus também nos faz termos a nossa própria experiência com Ele, e isso deve se dar também em reverência e em temor ao Senhor. Porque quando Deus diz para Moisés para que ele não se aproximasse, e que ele deveria tirar a sandália dos pés porque a terra era santa, e Deus se revela a ele dizendo, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Então Moisés foi e cobriu o seu rosto, pois ele teve medo de olhar para Deus. Deus ainda não era o Deus de Moisés. Deus era o Deus do pai dele. Deus havia sido o Deus de Abraão. Deus havia sido o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Moisés precisava passar por essa experiência e ter a própria experiência dele com Deus. Não adianta a gente ficar contando apenas com o testemunho que os outros dão acerca daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Não adianta eu ficar lembrando daquilo que Deus faz na vida dos meus pais, faz na vida da minha esposa, faz na vida do meu filho, mas é necessário que eu possa ter as minhas próprias experiências com Deus. E Deus agora estava chamando Moisés para que ele pudesse ter a sua própria experiência com ele, para que ele, tendo essa experiência com ele pudesse estar apto, pronto, para poder servir a comunidade. Porque Deus é um Deus que está sensível também aos acontecimentos da vida de cada um de nós. E intervém na história
para livrar aqueles que estão escravos do pecado, que têm vivido oprimidos por causa das escolhas que têm feito, dos seus sofrimentos. Deus, ele desce, vem em nossa direção para nos levar a um lugar espaçoso. Eu quis começar a leitura lá no capítulo 2, porque lá, a partir do verso 23, o autor já diz, né, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que havia feito com os patriarcas. Deus olhou para os israelitas e viu a situação que eles viviam. No capítulo 3, no verso 7 ao 9, ele praticamente repete isso. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então perceba que Deus não é um Deus distante, perceba que Deus não é um Deus que está insensível àquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa realidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, na vida de cada uma e de cada um de nós. Deus é um Deus que está atento a todas as coisas que vão acontecendo e todas as coisas que acontecem conosco, que acontecem aqui, dizem respeito também ao Senhor. E Ele se importa com isso, e eu acho que isso é maravilhoso. Porque Deus não é um Deus tribal que está lá na montanha, que está lá longe, distante. O salmista, quando ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele vai em emenda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo aquilo porque a montanha era o lugar onde existia a adoração dos diversos deuses. E ele estava ali vivendo um conflito e talvez estivesse pensando, a quem devo recorrer? Será que o Deus A, o B, o C, o D? Mas ele se lembra do Deus a quem ele servia, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E eu acho maravilhoso que um Deus tão grande, tão poderoso, Criador de todas as coisas, é um Deus que se importa com a minha vida. Com a minha vida, a vida de um pecador. Com a vida daqueles que estão aí marginalizados pelas ruas. Com a vida daqueles que vivem lá na comunidade onde temos trabalhado e que estão lá escravos e escravas da prostituição, do vício e de tantas coisas. Deus, ele se importa com a vida de cada um de nós, ele não está indiferente, ele não é um Deus indiferente, um Deus insensível, um Deus que está preocupado em cumprir a sua própria agenda, mas ele é um Deus que se importa com a vida de cada um de nós. E no tempo oportuno, no tempo próprio, porque o texto diz, né, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E talvez o povo que estava lá no Egito pudesse estar dizendo assim, caramba, Deus esqueceu da gente aqui. Mas no tempo oportuno, Deus levanta Moisés, chama Moisés, prepara Moisés para que ele pudesse ir ao encontro desse povo. Ir ao encontro dessas pessoas que careciam da manifestação da glória de Deus. Careciam de experimentar a mão forte do Senhor. Porque o Senhor diz a Moisés, vai lá, mas eu sei que o faraó não vai libertar o povo e não vai deixar você sair com eles, a não ser que eu intervenha com a minha mão forte e poderosa. E é muito bom saber que a gente tem um Deus grande, que pode todas as coisas. Eu tenho um irmão, que é mais velho do que eu.
Então, na minha adolescência, o meu irmão é muito maior do que eu. Na minha adolescência, às vezes, eu era folgado, arrumava os barulhos, e aí, quando não dava para mim, eu ia e chamava o meu irmão para ir lá me defender, me ajudar. E é essa sensação que eu tenho, que Jesus é esse nosso irmão mais velho, que a Bíblia diz que ele é o primogênito em todas as coisas. E ele é aquele que está sempre pronto para resolver todas as situações que a vida, que o inimigo das nossas almas vier a colocar diante de nós. Então, eu quero convidar você para que você possa estar atenta a isso. Que Deus ele tem um propósito junto à sua vida, tem um propósito nessa igreja, para que nós possamos ser instrumentos para buscar e abençoar e cuidar e acolher destes e destes que estão sofrendo por causa do pecado que ainda habita na vida deles e delas, por causa das escolhas que fazem, por causa da falta de oportunidade, talvez. E a igreja pode ser esse instrumento para abençoar vidas. Deus ele se revela a nós, não para que a gente saia apenas dando testemunho do quanto ele tem nos abençoado e do quanto ele tem falado as nossas vidas aos nossos corações. Mas ele faz isso por amor a ele mesmo, por amor à sua própria palavra. O Salmo 23, para a gente terminar, o verso de número 3, diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É por causa do compromisso que o Senhor tem com Ele mesmo. É por causa do compromisso que Ele tem com a sua palavra. É por causa da fidelidade dEle que Ele renova o nosso vigor, nos guia pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da presença dEle, pelos caminhos aonde nós podemos encontrá-lo e contemplá-lo, mas tudo isso por causa do amor ao seu próprio nome. Não por causa do branco dos meus olhos, dos meus cabelos castanhos, ou dos lugares aonde eu estudei, as pessoas com quem eu convivi, mas é por causa dele. E é por ele, como nós cantamos aqui, e o apóstolo São Paulo declara, que é por ele, para ele, que são todas as coisas. Todas as coisas acontecem por causa dele e por ele mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e que você possa decidir diariamente se despir de tudo aquilo que atrapalha essa sua comunhão com o Senhor, para que você possa se aproximar dele, tirando as sandálias dos pés e lembrando que o lugar onde o Senhor está, ele é santo, e que a santidade dele não combina com o pecado que muitas vezes habita na nossa vida, suja as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Por isso precisamos clamar ao Senhor e colocar todas as coisas diante dele. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar? E se você entende que precisa fazer isso já, comece agora. Não espere para chegar em casa ou o dia amanhecer, para que você possa colocar todas essas coisas diante de Deus. Mas faça isso agora. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pelas tuas bênçãos nas nossas vidas, e te agradecemos, Deus, porque tu és um Deus que se importa conosco, um Deus que não está indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, mas é um Deus que nos coloca como pauta na agenda diária do Senhor. E nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos atentos nos nossos dias,
na realização das nossas tarefas, seja em casa, seja no trabalho, seja pelo caminho, mas aonde nós estivermos, Senhor, nós possamos estar atentos à manifestação do Senhor. E quando o Senhor se manifestar a nós, que nós possamos nos lembrar que o lugar onde o Senhor está, o lugar onde o Senhor habita, é terra santa, e que nós não podemos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira. Que não façamos isso, ó Deus, de forma ritualística, litúrgica apenas, mas que seja um ato de intimidade com o Senhor, de desnudamento, ó Deus, da nossa alma na Tua presença, para que, ó Pai, a glória do Senhor se manifeste e se revele a nós. E que quando estivermos cansados, possamos nos lembrar do salmista, que o Senhor é aquele que revigora o nosso vigor. O Senhor é aquele que nos guia pelo caminho da justiça e faz tudo isso por causa do amor ao Teu próprio nome. E faz isso, ó Deus, para que nós possamos derramar das consolações do Senhor sobre todos aqueles e aquelas que sofrem e que padecem. Nós oramos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. E por isso nós vamos entoar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos bendizer o nome dEle e pedir que Ele venha nos abençoar e que nunca falte na nossa vida essa união que nós temos. É muito gostoso a gente estar unidos, sentir o amor do irmão para com a gente, o nosso amor para com o nosso irmão. É muito bom a gente ter certeza que nós nunca estamos sozinhos. E durante o período desse cântico, a gente também vai ter a oportunidade de dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos colocar de pé e vamos cantar mais esse cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto que o Senhor nos deu a oportunidade de louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, ofertar nossa vida, devolver aquilo que o Senhor Deus tem nos dado como gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor vai fazer. Ah, Senhor, abençoa também os irmãos que terão que ir para as suas casas. E nós que ficaremos aqui também nesta assembleia, que o Senhor possa dirigir tudo que será tratado aqui para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, os recursos que a Tua igreja tem adquirido, que seja usado única e exclusivamente para o louvor do Teu nome, para o crescimento da Tua obra neste lugar. E abençoa cada irmão que pôde ofertar, cada irmão que entregou o dízimo, que o Senhor abençoe grandemente os nossos celeiros e que sejamos fiéis em gratidão, Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.
poder sentar. Eu não sei se nós temos visitante aqui nessa noite. Tem alguém que esteja nos visitando? Se tiver alguém, gostaria que se colocasse de pé para que nós pudéssemos conhecer. Não temos, né? Bom, antes do pós-lúdio, eu queria só fazer um lembretezinho. Sábado agora terá a live dos adolescentes. Enquanto estiver acontecendo a live, tem o presencial também. Então, se você, adolescente, puder estar presente aqui no sábado, venha. Se não puder, participe da live aí da sua casa mesmo, às 19 horas. Então, sábado, às 19 horas, a live dos adolescentes e também presencial. Nós queremos agradecer a presença de vocês, agradecer você aí de casa que esteve conosco até o presente momento. Muito obrigada por ter cultuado nosso Deus juntamente conosco e que Deus possa te abençoar grandemente. Durante o pós-lúdio, nós vamos estar fazendo uma oração silenciosa e logo após eu peço que ninguém se retire porque teremos a nossa assembleia. Ah, tá. Então, o pós-lúdio será transferido para depois da assembleia.